Bom dia, meu amado irmão, na graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A vida cristã é cheia de lutas, não é verdade? Lutamos no trabalho, lutamos em casa, lutamos na rua, lutamos em todos os lugares. Por causa do pecado no mundo, o cristão tem que lutar bastante. E muitas vezes se depara com inimigos grandes, com sistemas que trazem grandes prejuízos para os cristãos. Pois bem, nós vamos continuar na leitura do Salmo 9, Salmo de Davi, em que a partir do versículo 3 ele diz assim: Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da sua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apaga o nome. Quanto ao inimigo, os inimigos estão consumados. Suas ruínas são perpétuas. Arrasastes as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para os oprimidos, refúgio nas horas da tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. O Senhor é o juiz de toda a terra. E é Ele mesmo que julga todas as causas. É Ele mesmo que defende a justiça. A gente precisa confiar. Mas nos momentos difíceis da vida, eu sei que fica bem mais complicado e muitas vezes somos levados à ansiedade por estarmos olhando muito mais para o problema do que para o próprio Deus Criador dos céus e da terra. O Deus que nós tantas vezes defendemos com unhas e dentes como soberano, que nos discursos, debates teológicos, ele é minuciosamente apresentado como soberano na prática. Quando os inimigos grandes aparecem, nós vemos que nós não deixamos descer da cabeça para o coração as convicções teológicas. Mas como é importante! A aplicação prática da soberania de Deus, do fato de Deus ser o juiz de toda a terra, é muito importante para a nossa vida, para que inclusive não tenhamos ansiedade. Veja alguns textos em que Deus mostra esta soberania e esta presença, olhando, observando as nossas vidas. Lá em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 15, nos diz a palavra do Senhor: Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Esse aqui é o evento em que há um desejo dos sírios de pegar Eliseu, porque ele sempre estava denunciando os planos. Então diz o texto que quando o exército inimigo vai buscar o Eliseu, o moço vendo se atemoriza, vendo que muitos são os inimigos para pegar apenas um profeta. E então Eliseu pede: Senhor, mostra para este moço que na verdade os teus exércitos nos cercam. Exatamente isso que Davi está mostrando, que apesar das lutas e dificuldades da vida, apesar de às vezes termos que lutar contra gigantes, contra sistemas inteiros, apesar de termos que tantas vezes combater o bom combate contra adversários muito maiores do que nós, Davi olhava para o Senhor. Olhava para o Senhor de tal forma que veja que ele compara o Senhor e os inimigos. Os inimigos podem ser grandes aos nossos olhos, mas aos olhos do Senhor não são nada. E Deus faz eles retrocederem. Por quê? Porque Deus sustenta o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Não somos nós. Não estamos nas mãos dos juízes da terra, que tantas vezes são ímpios, são injustos, são desonestos e querem apenas matar, roubar e destruir.
Estamos nas mãos de um Deus soberano que é juiz de tudo e é justo. E conhece a nossa causa, o nosso direito. E é para Ele que nós devemos olhar. É para Ele. De tal modo que, quando olharmos para Ele, possamos descansar o coração. Você está olhando para um juiz que é reto, que é justo. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Isso não traz paz ao coração? Traz. Aqueles que querem a justiça, aqueles que buscam a retidão, sentirão paz no coração, porque sabem que estão diante de um justo juiz de toda a terra. Só que este justo juiz, além de julgar com justiça, diz também no versículo 9 que ele também é um alto refúgio para o oprimido, para aqueles que são maltratados e oprimidos, injustiçados. Para estes, ele é um alto refúgio, refúgio nas horas da tribulação. O Senhor guarda, protege, e nós precisamos confiar. Confiar, como diz o versículo 10, em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome. Aí está uma relação importante. Você já conhece o Senhor? Você realmente sabe quem Ele é? Aquilo que você leu, que está na cabeça, já desceu para o coração? Então, você deve descansar no Senhor. Se todo o conhecimento do Senhor, verdadeiro conhecimento que está na palavra, já desceu para o coração, a implicação é que você vai descansar. Veja que Davi está sempre sofrendo perseguições, danos, sempre tinha inimigos, porque inclusive ele era o homem escolhido para dar sucessão na genealogia que era a genealogia de Jesus, do Messias. Então ele era um homem visado pelo próprio Satanás, porque a morte dele significaria a tentativa de interromper o plano redentor. Mas mesmo um homem tão perseguido, ele conseguia confiar no Senhor, porque conhecia, porque o conhecimento de Deus desceu para o seu coração. De tal modo que, na certeza de que Deus não desampara os que o buscam, ele podia descansar no Senhor. Ah, meu amado irmão, eu sei que as lutas são muitas são as lutas neste mundo, muitos são os nossos adversários. Mas veja o que Davi diz, que os inimigos, eles retrocedem, porque o Senhor cuida de nós. Que o mundo, apesar de ser grande aos nossos olhos, diante de Deus, ele não passa assim, de nada. Ele vai, inclusive, passar, mas o Senhor permanece para sempre. Então, em vez de estar olhando para as lutas, olhe para o Senhor. Faça o que disse Jesus. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então olhe para o Senhor. Sim, olhe para o Senhor, como também disse o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 4, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A paz do Senhor guardará o seu coração quando você olhar somente para o Senhor e ver que, na verdade, não é nas mãos de homens que você está, nas mãos de homens injustos, desonestos e maus. Estamos nas mãos do Senhor, do justo juiz de toda a terra, do Senhor de todas as coisas. E Ele permanece para sempre. E Ele julga o mundo com justiça. E Ele é refúgio para o oprimido. E Ele é aquele em quem podemos confiar, porque Ele sempre está pronto para amparar aqueles que o buscam. Então, descanse o seu coração no Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tudo. Teu amor e graça. Porque é nas tuas mãos que estamos, não nas mãos de homens. Porque é em ti que nós confiamos e não nos pecadores. Guarda-nos, protege-nos, livra-nos e ajude-nos a descansar em ti, para que tenhamos paz no coração sempre, teu povo possa ter paz no coração e com esta paz glorificar o teu nome, mostrando assim que de fato confia no Senhor. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.